Você tinha ídolos no esporte, no voleibol ou na outra modalidade? A primeira pessoa que eu vi jogando, que eu lembro, foi jogando basquete, foi a Norminha. E, e foi a Norminha. A Norminha, ela era... eu era muito menina, eu lembro em casa vendo basquete, e eu achava mó barato. Eu acho que era a Norminha. E outro também que eu vi jogando, o Carioquinha também. E, e eu achava aquilo assim tão bacana, o lado bonito do esporte plástico, de movimento. Então, acho que foi o meu primeiro contato. Eu lembro da Copa do Mundo de 70, eu tinha 10 anos, e aquela televisão, meu pai a mil vendo os jogos, e a gente sentava. Mas a minha família não era de esportistas, então assim, esses momentos eu lembro que eu falava, nossa, que bacana. Eu não tinha, eu era muito ignorante com relação ao esporte. Eu não tinha uma formação assim dentro de casa de se falar de esporte, mas esses grandes eventos, assim, sem dúvida, tinham um impacto e tiveram um impacto em mim. Mas voleibol você não tinha um ídolo assim? Até porque o vôlei não era divulgado, né? Não, não tinha, eu não conhecia. Quando ia à praia com a minha mãe, eu gostava de nadar. E uma vez comentei isso. O meu pai era um cara que ele, se tivesse feito esporte, ele com certeza seria um bom esportista em algumas modalidades, porque ele tinha um físico muito bom. E modestamente eu herdei, eu acho que assim o meu biotipo para o esporte muito do meu pai. E eu lembro na praia quando meu pai me levava no mar, e o mar me parecia um mar enorme, talvez para uma menina nem fosse tão grande, e o meu pai levava uma de nós de cada vez para mergulhar naquelas ondas maiores, e aquela adrenalina, e eu gostava muito dessa sensação do medo e de desafiar uma onda, claro que com o maior respeito, porque o mar exige isso, mas assim, uma menina, para mim aquilo era, eu acho que eu devo um pouco do meu prazer com essa sensação ao meu pai. A altura você herdou dele ou do seu lado materno? A altura eu tenho do lado materno, eu tenho um avô que era muito fora do padrão para a época dele, ele tinha 1,90 m, e a minha avó tinha 1,5 m. Então, eu tenho uma irmã que parece muito comigo, nós somos 4 irmãs, mas a mais velha, que nem é tão mais velha que eu, ela é bem mais baixa que eu. Você é a segunda, na escadinha de 4, você é a número 2. Eu sou a terceira. Você é a terceira. Meu pai tinha 1,85 e 1,84, talvez 1,85. Com a idade, é claro, ele foi perdendo um pouco. Eu ainda não perdi a altura e não perdi, mas daqui a pouco vou começar a perder. Ô, Isabel, e técnico? Você falou do seu pai, o seu avô, que você falou que era alto, ele era o amigo do Manuel Bandeira, é isso? Como? O seu avô, que você falou que era alto, era amigo do Manuel Bandeira. Era amigo do Manuel Bandeira, era. E sua avó era Antonieta. A minha avó, o nome dela de batismo é Antonieta Frota Pessoa. Mas a minha avó, ela começou a escrever muito nova, com 16 anos, 17 anos, ela já assinava uma coluna em jornal. E minha avó tinha um nome que ela assinava as colunas dela, que era Leda Rios. Então, a minha avó era conhecida na minha infância, assim, pelos amigos, pelos parentes que frequentavam a nossa casa, como Dona Leda, Dona Leda. E eu, menina, falava, vovó, mas como é que você tem 2 nomes? Eu muito criança, porque eu era muito ligada na minha avó e gostava demais dela. E minha avó morava conosco, então morávamos na mesma casa.
E a minha avó teve muita influência assim na minha vida. É uma pessoa que eu devo muito. Uhum. Isabel, e técnico, você falou do Enio, que foi formação. Teve quem for assim, você tinha um técnico favorito? Alguém que, poxa, esse cara. Quando eu comecei a jogar, o Enio foi quem me ensinou a jogar, foi a pessoa que me levou para o vôlei, assim, para me profissionalizar, Uhum. foi quem me ensinou. Ele adorava voleibol, ele tinha um amor enorme à nossa modalidade. Então, isso para mim teve um impacto enorme também, porque ele gostava demais, ele vibrava quando falava de voleibol. Mas eu tinha uma coisa assim, uma fidelidade muito grande ao técnico. Então eu tive até uma certa dificuldade de ter outros técnicos ainda menina, Uhum. porque eu achava que o meu técnico era o Enio Uhum. e, e eu tinha assim, eu queria sempre seguir com ele, apesar de ter tido milhões de embates com ele ao longo da minha carreira, apesar dele ter me cortado da seleção, apesar de críticas que eu pudesse fazer a ele e que eu não acho, que eu acho que são saudáveis, esse lado da vida é importante, mas eu tinha um grande agradecimento a ele ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. E de uma forma até ingênua e aqui e ali de uma forma muito bacana e algumas vezes de uma forma meio ingênua, meio desnecessária. E eu não tinha um ambiente familiar para me orientar, isso eu não tinha. Isso foi muito bom por um lado e não tão bom por outro. Uhum. Muito bom porque eu tive muita liberdade de fazer as minhas escolhas, de quebrar a cara, de aprender, de escolher certo, escolher errado e ser responsável pelas minhas decisões. Ao mesmo tempo, como você no esporte começa muito nova, você também dá muita cabeçada, até pela sua imaturidade, pela sua. E não ter esse interlocutor dentro de casa, talvez tenha me feito um pouco de falta e, ao mesmo tempo, como eu disse, foi um Uhum. bônus também. Quando você fala em orientação familiar, você fala em orientação em relação ao esporte, né? Assim, em relação a... Orientação em relação ao esporte, orientação eu tinha demais até com Uhum. relação ao mundo, com relação à vida, com relação a milhões de coisas. Mas Uhum. com relação ao esporte era um universo que não pertencia a eles. Então eu me achava muito mais sabedora das minhas escolhas, de poder decidir, do que claro que em qualquer área você tem que ter bom senso e aqui ali é claro que a gente conversava, falava, mas não era um mundo que eles tivessem intimidade ou grandes interesses. Uhum. Entendi. Isabel, quando a gente parou, então, assim, foi o Enio, né, o técnico que te marcou, né, até porque ele te, como você disse, ele te moldou, né, você... Tive outros técnicos que cada um me deu, e aí depois, ao longo da minha carreira, e eu percebi o quanto também é enriquecedor você poder ouvir outras pessoas, você ter outras visões, ouvir outras críticas, e isso, claro que é importante e te enriquece como jogadora, como pessoa, como tudo. Uhum. Eu tive várias pessoas. Eu tive, por exemplo, o assistente do Enio era o Ramon, que era um cara que você não conheceu, mas o Ramon era um cara que ele era filho da Ana Ariel, neto do Piolim, do palhaço. Uhum. O Ramon, ele tinha quando a gente parava para aquecer, ele imitava cada uma de nós. Ele era um cara que foi muito importante para mim também, sabe? Foi assim, logo no meu início de carreira, ele gostava muito de mim, ele era muito. Eu tive o privilégio de jogar num lugar, no Flamengo, começar minha carreira ali, num lugar que eu era muito assim querida, eu era muito cuidada também, apesar de ser um clube popular, um clube enorme, era a Uhum. época do Zico, de grandes ídolos no Flamengo. Eu tinha assim, eles tinham uma preocupação assim
Se eu começasse a sair com algum garoto, eles já iam, eles se metiam muito na minha vida, entendeu? E isso era legal e ao mesmo tempo era chato também, né? Uma segunda família, né? Mas fala. Não, legal, legal. Eu achei uma foto sua do infantil do Flamengo, você com um sorrisão enorme, é muito engraçado. Eu era muito desengonçada, eu era muito... Tudo para mim era novo. Estar num clube, por exemplo, como o Flamengo, era uma coisa muito fora da minha realidade, sabe? Aquele mundo do esporte, um clube grande como o Flamengo, que tinham tantas modalidades, tinham grandes ídolos do futebol, do basquete. Então, aquela atmosfera, aquela efervescência, era como um mundo enorme se abrindo para uma menina que convivia. Basicamente, a minha escola que eu estudei era uma escola só de meninas. O meu universo dentro de casa também era um universo muito feminino. Tinha muitas, somos 4 irmãs, minha avó, minha mãe, as pessoas trabalhavam em casa, meu pai era o único homem, então a gente tinha muita liberdade também, mas o meu mundo, imagina, chegar num clube, falavam palavrão, falavam, sabe, tinha uma liberdade também que me fascinava muito, que eu tinha muita liberdade em casa, mas o meu mundo era diferente. Então, eu falei, como é que é isso, sabe? E eu achava tudo engraçado. Aquela coisa do vestiário também, eu voltava para casa de uma van, e aquilo para mim era uma grande aventura, ganhar um vale para lanchar. Eu achava tudo engraçado, tudo diferente. Isabel, aí a gente falou na primeira parte, né, da sua carreira na seleção, ida para a Itália, o primeiro ciclo olímpico quer dizer, você pegou já a Olimpíada, né, no final de um ciclo e depois pegou o outro, sempre com o Enio. Aí veio o segundo ciclo, você participou de uma parte dele. Não ir a Seul 88, te aborreceu muito, te chateou? Ou foi algo... Olha, você falou de técnicos, vários técnicos, só para eu não perder isso, vários técnicos foram assim. Eu trabalhei com o Bebeto, pouquíssimo, mas foi muito legal. Eu treinei com o Vitor Barcelos, que foi um monstro no vôlei das antigas, que era um cara super habilidoso. Eu treinei com o Bernardinho, assim, pouco tempo, mas o Bernardo foi um cara muito legal comigo. Eu joguei no time do Zé Roberto. Eu tive várias pessoas, cada um, mesmo com aquelas com quem eu não desenvolvi uma coisa muito boa, com o Rizola, com o... eu vou esquecer de tanta gente, porque eu joguei muito em muitos lugares. Né, com o Marco Aurélio, com quem eu tive vários problemas, e depois a gente acabou se entendendo, que foi muito bom. Ele um dia me ligou e me chamou para almoçar e disse que queria zerar toda aquela história. E eu achei legal, achei bacana. Nós fomos almoçar num restaurante até na Gávea, acho que foi na Gávea. Mas fala, o que você me perguntou? Se não ir a Seul, não ter sido convocada, porque você foi um dos destaques do time no Mundial em 86. Aí você deu aquela entrevista, né, dizendo que estaria mentindo se dissesse que tem prazer em estar na seleção. E aí você não foi mais convocada no resto daquele ciclo. Claro que 87... Eu acho que eu tive uma carreira muito longa, assim, eu fiz bastante coisa até, mas eu acho que tinha um lado que a minha maneira de ser também, de alguma maneira incomodou algumas pessoas, sabe? Incomodava um pouco. Eram tempos mais sombrios. Quer dizer, os tempos de hoje não poderiam ser piores. Sim, sem dúvida. Hoje sombrio, como a gente está vivendo, é difícil. Mas
especialmente naquela época, os militares tinham também muita ascensão dentro do vôlei. Isso não quer dizer que um militar especificamente tenha, mas tinha uma filosofia, todo Então, eu não combinava, às vezes, com muita coisa que acontecia. E, ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, eu acho que eu era uma pessoa que tinha um certo talento mesmo para o vôlei, e eu gostava muito de treinar, eu gostava muito de estar na quadra, mas, sei lá, você perguntou se me incomodou, sempre te incomoda você ser rejeitada, você ser posta de lado. E eu acho que o esporte não tem subjetividade, tem uma coisa muito concreta, que é muito boa, que é o lado de você fazer o ponto. E muitas vezes isso, quando não prevalece numa atividade como essa, que você fala assim, eu sou boa, eu vou lá e boto a bola no chão ou não boto. E você está botando a bola no chão e o pessoal dá um jeito de te encostar, aquilo te incomoda. Mas também é uma visão, é a minha visão, a visão do cara é outra. E se incomodou, eu confesso que outras coisas no esporte, eu acho que me incomodou, sim. Eu acho que eu devo ter ficado triste, devo ter ficado chateada de não ir algum... Ainda mais... Mas tudo bem, sabe? Não é tão importante assim. Aí acabou o ciclo, né? Assumiu o Marco Aurélio, que acabou não treinando nenhum jogo, mas ele ficou 70 dias e ele pediu para sair, né? O Marco Aurélio, logo no início ali de 89. Coisa muito esquisita aquilo ali. Eu não sei que coisa. Olha, posso te falar uma coisa? Eu não lembro de muita coisa do vôlei, sabe assim? E lembro de tudo. É super engraçado, porque eu tenho assim sensações até hoje muito fortes dentro de mim. Mas o lado cronológico eu acho muito engraçado. Eu converso, sei lá, com a Vera Mossa, com algumas pessoas do vôlei com quem eu convivi muito. A Vera, por exemplo, é minha amiga até hoje. E a Vera fala com detalhes, com riqueza de detalhes, de coisas, que eu fico assim, caramba, eu não lembro de nada disso. Mas eu sou capaz de lembrar da sensação, da dor, da alegria, de um momento, de uma situação. Mas que foi assim, foi assado, eu acabo, sei lá, sabe? Mas a gente estava falando de Seul, que eu fiquei chateada, fiquei. Depois o Marco Aurélio entrou na seleção, ficou pouco tempo. E eu acho que ficou com o bode dele com a Fernanda. Eu não lembro mais. Ou foi com a Fernanda? Ele falou também que tinha uma pressão para te convocar, né? Ele deu até uma entrevista dizendo, até o porteiro do meu prédio, quando eu entro... O problema com a Fernanda foi depois. A pressão para me convocar, eu lembro. Que tinha uma pressão para me convocar. E eu escrevi uma carta para ele, uma carta... porque ele deu uma entrevista dizendo até o porteiro quer que eu convoque ela. Agora eu lembrei, eu escrevi uma carta para o jornal respondendo a ele. Eu lembro que no final eu falei lembranças ao seu porteiro. Até o meu porteiro, quando eu acordo, fala, convoca ela, você não vai convocar. Tarará. E ali tinha, evidentemente, ele queria varrer uma geração e colocar uma outra geração. Eu nem lembro quantos anos eu tinha na época. Eu devia ter uns 28. Então, eu não era nem tão velha assim, sabe? Eu acho que eu era bastante... Eu estava muito em forma ainda, sabe? Agora, é claro que do momento que o cara assume, ele pode botar quem ele quer ali, o trabalho é dele, a responsabilidade é dele. Ele vinha de um histórico de sucesso, com uma seleção juvenil, e respaldado nisso, ele fez as escolhas dele e é um direito do cara. Isabel, você falou assim, né? Eu acho aqui ali tem situações no esporte que não são muito legais, sabe? Porque o camarada tem que saber lidar
com as diferenças. Mas é isso. Mas eu não tenho. Olha, eu não é nenhuma demagogia, não é nenhuma. Como eu te disse, o Marco Aurélio é um cara que depois veio conversar comigo. E eu zerei, eu nunca fiquei carregando essas coisas. Tem gente que passa uma vida, Eu não, o vôlei me deu tanta coisa legal. O vôlei foi. Agora, se você me perguntar se eu tenho os documentos, que são as grandes vitórias, as grandes medalhas, não, eu não tenho, eu não ganhei como a geração seguinte ganhou. Sim. Eu não tive esse prazer, que é um grande barato. Mas eu tive um prazer enorme de tornar o vôlei, e eu acho que eu contribuí com isso, eu e minha geração, de fazer com que o vôlei fosse mais visto, com que o vôlei fosse mais... Eu acho que a gente abriu muito as portas para o nosso esporte. Sem dúvida, isso, né? Me deixa muito feliz. E mesmo nas derrotas, e mesmo não tendo tido as vitórias emblemáticas que representam tanto para o esporte, eu me sinto muito vitoriosa, porque eu joguei com muito prazer, com muita alegria, com muita... Estar em campo, para mim, entrar na quadra, era uma grande onda, um grande barato. E eu vivi aquilo intensamente. Então, está tudo lindo, vamos nessa. É óbvio que teve momentos que eu queria matar que eu queria... Mas sem dúvida. E nunca fui. Você é a cara do vôlei. Assim, mesmo o Brasil, muito tempo depois, tendo sido bicampeão olímpico no feminino, as pessoas sabem do valor da sua geração. Você, a Vera, a Jaqueline, a Heloísa, a Regina eu não sei, eu acho assim que às vezes eu me surpreendo de estar fazendo 60 anos e encontrar alguém na rua que fala. Eu acho engraçado, eu acho legal. E eu imagino uma velhinha assim, e as pessoas falando: e aí essa Isabel do vôlei, eu vou fazer 60, e tenho 60, né? Tenho 60 anos de idade, olho e falo: poxa, até hoje, Isabel do vôlei, que engraçado. Mas é legal. Não me sinto mal com isso, me sinto feliz de ter feito com tanto amor, com tanta intensidade, que as pessoas têm um registro simpático em relação a mim. Isabel, eu vejo muita simpatia das pessoas comigo, isso me deixa muito feliz. É claro que eu sei que tem várias pessoas que me detestam, e eu acho ótimo também isso, porque eu não estou aqui para tratar todo mundo. Devem ser poucas, não é possível. E, Isabel, você comentou, você falava assim, eu queria colocar uma geração e apagar uma outra. Você acha que, claro, né? Eu vi que você jogou com aquelas meninas campeãs mundiais juvenis em 87, mas você acha que tinha uma tendência dentro da estrutura do vôlei brasileiro de... Aquela coisa que é muito comum em toda modalidade, não é só no vôlei, né? De... Põe o novo, tira o velho na visão deles, né? Tira o velho, põe o novo, tira o velho. Assim, essa geração entra agora só vamos trabalhar com esses. Vocês foram escanteadas? Você acha que houve isso ou não? Isso não aconteceu? Né? Eu não acho que vocês não, porque algumas atletas da minha geração navegavam melhor com essas mudanças, assim, talvez não... Eu acho que tem uma certa tendência a você... Peraí, deixa eu tentar ser mais sucinta. Eu acho que o Brasil não lida muito bem, de um modo geral, assim, com a questão das suas memórias, da sua história. Existe um traço nosso que é muito por aí. E quando você fala de uma outra geração, quando você tem 28 anos, e com 28 anos, tendo um físico assim, eu não tinha nenhuma contusão, nunca tinha tido nenhum problema, eu tinha assim, um físico bacana para a idade ainda, 28 anos, pelo amor de Deus, né? Você ainda está muito nova. Então é natural que você fala, mas peraí,
eu não estou botando bola no chão, eu não estou. O que está rolando, sabe? Ah, é porque eu dei uma entrevista, ou é porque eu penso um pouco diferente de A, de B e de C? Qual é? É o jeito que eu me visto? É o que eu falo sobre, sei lá, sobre política ou sobre música? Sei lá, eu não estou. E aí é que entra essa coisa. O esporte, ainda naquela época, tinha uma coisa, uma filosofia muito assim, de todo mundo ter que falar a mesma coisa, todo mundo ter que pensar igual, todo mundo ter que. E isso, muitas vezes, não, naquele momento, naquele período, era uma coisa um pouco vista com uma certa reserva. Então, acho que eu paguei um preço nesse sentido, mas está tudo certo. Aí veio o Manta, né? O Hinaldo Manta, e ele te levou para o Sul-Americano. Você foi um dos destaques do Brasil. Mas aí você se despediu ali da seleção, sua última competição, Sul-Americano em Curitiba. Você jogou muito, mas o Brasil perdeu para as peruanas, né? E aquilo assim, ficou um gosto de quero mais. Você queria ter jogado mais pela seleção? Chegou a ser chamada de novo ou não foi? Foi algo assim, disse, olha, não precisa me chamar mais? O que aconteceu? Ou aquela despedida ali estava bom, acabou, porque foi sua última participação, né? Olha, você sabe que, para você ter uma ideia, eu nem sabia como. Se você me perguntasse, eu nunca fiz um jogo de despedida, eu nunca fiz nada disso. Eu um dia parei de jogar na seleção e pronto, não me chamaram mais. Eu também acho que eu tive meu ciclo ali, foi encerrado e ponto, acabou. Agora, isso, não tem muito o que explicar, não tenho muito o que, sabe? E depois, ali eu acho que houve um trabalho de renovação, se eu não me engano, foi o Bernardinho que entrou. Não, foi o Manta, aí o Manta faleceu em 90, né? Assume o Vadson Lima. Depois do Vadson aí que veio o Bernardo. Ah, é, exato. E é isso, mas não tem muito o que falar, não. O Hinaldo é uma grande. O Hinaldo, para mim, foi uma coisa. O Hinaldo, ele foi uma relação muito legal. Porque naquele momento, aí foi quando eu fui para a Sadia, tá? Eu estava jogando no. Eu estava jogando na Itália e eu queria voltar para o vôlei brasileiro. Eu queria jogar num time forte, que eu pudesse jogar em alto nível mesmo, sabe, disputar uma final, ir para um. E a minha chance era na Sadia, no Rio. Os times tinham. Eu nem lembro quais eram os outros. Ah, era o time do Marco Aurélio, eram vários times que não queriam ver nem pintada. Né? E aí o Hinaldo acabei indo para a Sadia, que era um grande time, era a Márcia Fu, Ana Moser, eu, Ida, Fernanda, e a gente ganhou naquele ano, acho que tudo que a gente jogou, Sim. Sabe? E foi muito legal. Eu fui morar em São Paulo, capital, foi uma experiência super bacana morar em São Paulo, que eu tinha maior grilo, eu achava que eu não ia me entender numa cidade tão grande, com um trânsito daquele. Quando eu vi, era a época do Aeroanta. Assim, eu lembro que São Paulo foi um grande barato. Eu fui morar na Pamplona, perto da Paulista, ali nos Jardins, mas é perto da Paulista. Então, tinha uma coisa assim, foi uma grande experiência para mim morar em São Paulo e capital, né? E jogar naquele time. E eu conseguia dirigir, eu vi que eu conseguia chegar nos lugares. São Paulo, para mim, era ainda uma grande descoberta, foi uma grande descoberta também. Porque eu acho assim, que jogar era muito importante, sempre foi muito importante para mim, mas eu gostava também de viver, sabe? Então, eu sempre joguei melhor feliz, sabe? E eu sempre fui mais feliz quando eu podia ver outras coisas também, sabe? Quando eu podia ir ao cinema, quando eu podia ouvir uma boa música, quando eu podia conversar com gente inteligente. Então, isso eu acho que
por isso foi tão bacana ir para São Paulo. E aí você estava com os 4 filhos em São Paulo? 4 crianças, Eu, assim? eu aluguei uma casa numa vila, porque também eu queria me proteger do que eu imaginava que era São Paulo. Então, era uma vila super assim, simpática e Uhum. bonitinha e charmosa. E eu fui com as crianças para lá, as crianças gostavam também de São Paulo, começaram a curtir. Que Eu legal. tinha bastante. Eu vinha muito ao Rio também, né? E foi isso, foi uma temporada. E depois eu fui para o Japão, pintou a história do Japão, eu fui jogar na Toshiba, e fui porque era uma possibilidade de grana muito boa. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer uma escolha que vai me dar um up, vai me dar uma estabilidade financeira. E aí joguei 3 anos no Japão. 3 anos? 3 temporadas, é. Pô, que legal. E, Isabel, uma coisa, só para a gente sair, a gente já vai falar da praia, mas as peruanas, como era a relação com as... Você vivia essa rivalidade com as peruanas ou não? Eu não vivia, não. Vivia assim, ela tinha aquelas que eram mais marrentas, aquelas que eram mais. Agora, o vôlei do Peru, eu acho que era sensacional, sabe? Eu acho incrível como é que aquele trabalho foi feito com jogadoras, assim, algumas que não tinham um biotipo para o vôlei, sabe? Ele Uhum. conseguiu. E tinha uma popularidade também. Eu joguei em Lima, assim, eu lembro um estádio que eu joguei em Lima uma vez, foi uma das maiores torcidas que eu já vi assim dentro da na minha história no vôlei. Assim, eu lembro que um estádio eu olhava assim para cima e as pessoas eram pequenininhas as últimas cadeiras, das últimas arquibancadas, mas tinha uma rivalidade, né? Tal, sempre teve, mas isso é bom, é legal, é até bom, porque alimenta. Alimenta o esporte. É, É fantástico. Até hoje, eles, apesar do vôlei peruano ter decaído horrivelmente, até hoje continua muito popular com programas de rádio, vários sites, programas semanais na TV. A Cecília Thaís participa de um debate semanal. É impressionante. a E Cecília é é uma uma coisa louca. grande estrela. A Cecília era uma grande estrela ali, bonita, charmosérrima e grande jogadora. A Gabriela depois. Mas, enfim, tem a Aurora, por exemplo. A Aurora não tinha um biotipo de jogadora Uhum. de vôlei, né? E era uma craque, e eu acho que isso é tão bacana porque você vê como o esporte ele pode acontecer quando você investe, quando você se dedica, quando você sabe, é muito legal, é muito bacana. Então, aqui no Brasil, a gente fica pensando quantas modalidades a gente podia estar arrebentando, né? Uhum. E Isso é triste, né? Por exemplo, o rapaz da canoagem, que era um cara de origem humilde, com um pequeno. Não foi um investimento grande na canoagem, investiram num técnico. O cara ganhou 3 medalhas em mundiais, 2 medalhas olímpicas. Imagine quantos caras com o potencial dele tem nesse país enorme, né? De mais de 200 milhões de habitantes. É uma loucura. mas o que eu acho pior é que eu acho que o esporte também tem uma outra função que não é só das medalhas. O esporte tem um lado que aí não é demagogia mesmo, não, é realidade. Quem viveu no esporte como a gente conhece sabe o quanto o esporte ele tem uma função muito maior do que a medalha. Ele na educação ele funciona como poucas coisas. Ele ajuda demais a um jovem, uma criança a se Uhum. desenvolver fisicamente, emocionalmente, a lidar com diferenças, a lidar com questões que muitas vezes você não tem como elaborar tanto e o esporte ele simplifica. Por exemplo, acho que o esporte foi fundamental na minha vida. Eu era uma menina muito agitada, assim, sabe? Não parava quieta. E o esporte me ajudou muito, muito, muito.
Isabel, e a migração para a praia? Como foi esse processo? Assim? Você jogou do Japão, depois que você parou no Japão, você já foi para o voleibol de praia? Fui do Japão, do Japão eu fui para o vôlei de praia. E o vôlei de praia, eu não tinha nenhuma relação com o vôlei de praia. Eu chegava na praia, eu nunca tinha jogado na praia. A praia, para mim, hum, ah, a praia, para mim, era sinônimo de prazer, de chegar, encontrar os amigos, mergulhar. Tá? Eu adoro praia, eu adoro o mar. Eu sinto falta do mar se eu não vou. Meu pai dizia assim: eu posso não ir à praia, mas eu preciso passar e sentir aquele cheiro da maresia, eu preciso olhar para o mar. Hoje, por exemplo, eu fui à praia 7 horas da manhã, no meio da chuva, porque eu falei, hoje não vai ter ninguém, então vou poder ir até o arpoador. Fui debaixo da chuva, fui até o arpoador. Falei, que privilégio poder olhar para o mar, sabe? No meio dessa pandemia, eu não vou à praia de jeito nenhum, assim, com gente do lado, mas como era um dia chovendo, eu falei, é hoje, né? Quando eu vou muito cedo, para não incomodar ninguém, e fazer um exercício, porque eu preciso. Eu não vou me meter numa academia, mas enfim. Mas da praia, do vôlei. E aí, quando pintou de eu jogar, foi na época que o vôlei de praia estava começando a se organizar no Brasil e no mundo. A possibilidade de se tornar um esporte olímpico. E aí eu comecei a treinar, a Jaque me chamou para jogar com ela, e a Jaque já era uma grande jogadora de vôlei de praia, eu já jogava na Califórnia, e eu pensei, poxa, desculpa, eu pensei, puxa vida, eu vou tentar aprender a fazer esse esporte. Peguei, fui para a Califórnia, fiquei um pequeno período com a Jaque lá para pegar algumas mães, porque totalmente as pessoas acham que quem não entende de vôlei acha que é fácil, que quem joga na quadra vai logo para a praia. O fato de você ser uma boa jogadora de quadra não significa que você vá ser uma boa jogadora de praia e vice-versa. São características, são modalidades quase diferentes, apesar de ser vôlei, né? E tecnicamente, você lidar com a areia, você aprender. O vôlei de praia é muito técnico. Então, eu fui para a praia, fui para a Califórnia, e foi ótimo, porque eu fiquei com a Jaque lá um pouco, me preparando. Tinha uma competição que era em Almeria, na Espanha, para jogar essa competição com ela. Minto, antes disso, a gente jogou um torneio dentro do Brasil, e logo em seguida, eu acho que a gente ganhou esse torneio, se eu não me engano. E logo em seguida nós fomos para Almeria, e onde tinham grandes duplas da Califórnia, americanas, tinha gente de outros lugares do mundo. E foi isso. E joguei com a Jaque pouco tempo. A Jaque era muito minha amiga, mas eu não, na quadra com ela naquele período era muito intenso para mim. Eu achava tudo muito difícil. Difícil no sentido eu sei que a vida seguiu. Eu fui jogar com a Roseli, que foi uma grande jogadora de vôlei de praia. Tá? E foi uma grande jogadora de quadra também. A Roseli foi assim, ela poderia ter sido ela hoje, então, ela era muito boa, muito boa. Eu lembro dela, eu lembro. Ela era muito boa. Ela não era alta, mas ela era extremamente habilidosa, era rápida, ela tinha um físico muito bom para o voleibol de praia, ela tinha explosão pra caramba, saltava muito bem. E eu joguei com a Roseli, e a Roseli talvez tenha sido a minha grande parceira na praia, com quem eu dividi as maiores alegrias dentro da praia e também as maiores tristezas, porque a gente tinha tudo para
ter ido para os Jogos Olímpicos em Atlanta, Uhum. e por vários motivos a gente acabou não conseguindo a vaga. Olha, eu acho que mudaram também a forma de classificação. Então, olha, eu vou te falar, a Roseli responderia muito melhor essa pergunta do que eu. Eu vou falar uma bobagem, mas eu tenho certeza que rolou uma história que não foi muito bacana. Mas para a sorte do vôlei de praia, porque a Jaque acabou ganhando com a Sandrinha, Uhum. e a Mônica e a Adriana foram Pra... vice-campeãs. Uhum. E eu comentei esses jogos até pela Globo, e foi muito emocionante ver a final das duas duplas brasileiras, né? Uhum. E foi uma competição muito louca. No primeiro jogo, a Mônica e a Adriana quase ficaram de fora. Uhum. Né? E é isso. Depois eu joguei com a Shelda, depois de jogar com a eu joguei com a Shelda. A Shelda, eu vou ser bem sucinta, porque senão a gente fica aqui horas falando. A Shelda era uma garota, a Shelda, eu não sei quantos anos hoje a Shelda tem, mas a Shelda era uma menina que tinha vindo de uma suspensão, ela estava gordinha, mas ela era um talento que quem manjasse um pouco de vôlei já saberia disso. E eu precisava de novos ares, de mudar, e fui jogar com a Shelda. Ela tinha 22 na época, eu chequei aqui enquanto você estava falando. Era 22 e eu devia ter 35. 34, 35. Devia ter isso. Então eu tinha mais 13 anos que ela, né? 12 anos, 13 anos que a Shelda. E eu lembro que o primeiro torneio que a gente jogou, eu já era uma jogadora conhecida, a Shelda não. E o primeiro torneio que a gente jogou, a Shelda, nós perdemos assim feio. E a gente voltou no avião, a Shelda disse assim, mas Isabel, desculpa, eu joguei mal, nananã, nananã, nananã. Ela ficou nervosa, eu não lembro o que tinha acontecido, o que aconteceu. Aí eu disse para ela, isso eu lembro, eu tenho algumas memórias, essa é uma delas. Eu dentro do avião eu disse assim, Shelda, não tem essa, a gente está junto, sabe? A gente montou um time, vamos embora, não adianta estar junto só na boa, tem que estar junto em todas. Uhum. E a gente perdeu, a gente não jogou legal, mas vamos em frente, tem outro torneio semana que vem. E o torneio seguinte nós ganhamos, nós viemos qualify e ganhamos, acho que da Jaque e da Sandra na final. Oh. E foi muito legal. E a regra tinha mudado. Eu lembro que a regra mudou para o tie-break. Eu lembro que eu cheguei para a Sheldon e disse assim, não vamos parar até o final para fechar o set. E alguém fora dizia assim, já acabou, acabou. Porque sabe aquelas mudanças de vôlei de praia? Uhum. E agora vai acabar, sei lá, não lembro mais como é que era. Aquelas mudanças que toda hora agora no vôlei faz, né? Uhum. E eu estava tão assim ligada, mas aí depois eu joguei com a Jerusa, eu joguei com várias jogadoras na praia. Uhum. E a última foi a Tatiana, né? Com a Tati, Depois eu acho que eu joguei com a minha filha. Você chegou a jogar com a Maria Clara? Eu joguei com a Maria Clara e foi muito legal. E joguei também com a Carol. Quantos anos tinham? Eu joguei com a Carol quando ela tinha 15 anos, eu acho. Nossa. Foi o seguinte, a Maria Clara ia jogar com a Carol. Ia começar a temporada com a Carol. Uhum. E a Carol, eu conversei com a Carol, eu era técnica das duas, tá? Ia preparar as duas. Mas aí eu disse a ela, olha, você joga com essa... A gente combinou isso. Uhum. Só que a menina com quem ela ia jogar... Tá torto. Não dá, não. A menina com quem ela ia jogar, a menina se machucou. E a única pessoa que podia ir com ela na última hora era eu.
Eu não jogava mais, não treinava mais. Ali ia jogar um qualifying. O Pedro tinha 16, ela tinha 15. Pedro, meu filho, o Pedro também estava indo jogar o qualifying, foi o maior barato. E a Maria já estava dentro, a Maria ia jogar com a parceira dela para começar a temporada seguinte com a Carol. E a Carol ia jogar esse torneio só para entender a dinâmica. E como a parceira se machucou, aí, mãe, então vai comigo, não sei quem, não. Eu falei, vamos embora. E aí foi maior barato, porque a gente ganhou o qualifying. E eu estava, sei lá quantos anos eu já tinha, devia ter meus 40 e lá vai fumaça. E nós ganhamos, e foi no Recife. Agora eu estou lembrando, a gente está conversando. Foi no Recife e estava um calor. E cada ponto que a gente fazia, eu, quando caía na areia, eu falava, Carol, deixa eu respirar um pouco. Porque ela vibrava, falava, mãe. E nós ficamos muito felizes, foi uma emoção. Jogar com a Maria Clara foi outra emoção maravilhosa. Eu joguei vários torneios com a Maria, a gente se divertiu juntas, e ser técnica das duas foi um grande barato para mim. Foi uma grande emoção. Era assim, nós vivíamos intensamente, em todos os sentidos. Legal. Era muita alegria, muita tristeza, era muito, tudo era muito, sabe? E Isabel, só para entender a escada, a Pilar é de 79, a Maria Clara é de 83. Ai, deixa eu te falar uma coisa, eu sou horrível com data, elas ficam o dia do nascimento de todas, mas o ano... Sempre... o ano já é só para situar. O ano é Pilar 79, Maria Clara... A Pilar é de 78. 78, desculpa. É 78. 78. A Maria é de 83. Isso. Eu lembro de você no Pan-Americano logo depois da gravidez. A Carol, o Pedro é de que ano? A gente, o Pedro é, eu não sei o ano do Pedro e da Carol. Eu vou pesquisar depois na internet, depois eu vejo. A gente está em 2020, não é? Não é pesquisa, porque eu volto e me esqueço o ano que a gente está. Mas, por exemplo, falando da praia... Cada um eu sei. Eu sei que a Carol nasceu 6 de agosto, sei que o Pedro nasceu 27 de março. Agora, o ano, não sei. Agora eu não esqueço o ano que eu nasci, isso eu não esqueço. Não. Não, mas tudo bem. Isabel, você voltou para a quadra, né? Depois da praia, você ainda chegou a jogar um pouquinho na quadra. Eu joguei na quadra depois, porque a praia ela teve vários problemas durante um período assim de patrocínio. Teve uma época que o Banco do Brasil parou de patrocinar, passou um tempo. Na verdade, não parou, ele adiou o início da temporada. E, com isso, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ficar parada aqui meses. E eu ainda tinha uma relação muito forte com a quadra, tinha alguns convites pintando. Aí pintou um convite para eu fazer uma temporada na Itália. E aí eu cheguei para os meninos e perguntei, olha, o que vocês acham da gente viajar e dar uma guinada na nossa vida e vamos para a Itália, vocês topam? Eles eram pequenos, né? Mas a gente sempre teve uma relação muito aberta, assim, nesse sentido de conversar e falar. E os meninos, eu lembro que a gente estava sentado numa mesa, almoçando lá em casa, e falei, olha, porque me ligaram convidando para ir para a Itália, tal, jogar uma temporada, vocês topam? Vocês querem ir? Vamos embora! Não sei o quê, as crianças agora começa. E aí foi isso, nós fomos fazer uma temporada lá e depois eu voltei e continuei na praia. Mas você jogou na quadra aqui ainda, não? Mais uma temporada? Como? Você jogou na quadra aqui, depois você voltou da Itália ainda? Depois voltei, joguei no BCN com o Enio, que foi terrível,
a minha experiência no BCN, porque eu já era uma jogadora de praia e o Enio precisou que eu fosse para esse time que ele estava montando. E eu disse, olha, Enio, eu topo, mas se eu não abrir mão do meu vôlei de praia, porque eu não quero parar de jogar na praia. Uhum. E o Enio falou que tudo bem, mas na hora que os torneios começavam, ele botava um bico desse tamanho e não queria que eu fosse para o meu torneio. E é isso. Depois joguei no David com o Zé Roberto. Não foi uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito, tenho muita admiração pelo Zé, mas foi uma experiência, talvez, não foi uma experiência bacana para mim essa temporada lá. Por que, Isabel? Olha, não foi. E eu vou te falar. Eu acho que nada naquele time contribuiu para eu poder ter uma boa relação com o Zé Roberto, sabe? E eu acho que ele sabe disso, sabe? Eu acho que o próprio Zé, a gente nunca teve oportunidade de conversar sobre isso e eu também nunca quis. Mas um amigo comum, uma amiga comum, uma vez disse que ele também pensava um pouco como eu. Eu acho que a análise dele hoje, com o passar dos anos, mas é evidente, na minha vida aconteceram 200 mil coisas, na dele, então, nem se fala. Então, isso ficou para trás, ficou, sabe, digerido de outro jeito. Mas foi uma experiência que não foi nada boa, sabe? Nada boa. Talvez tenha sido... E não digo pelo Zé, eu digo por o pacote David. Se eu pudesse deletar uma coisa da minha história, eu deletaria, porque não me deu nada de emocionante, nada de... E eu não falo de derrota nem de vitória, eu falo do aspecto humano mesmo, de sair de uma temporada e você olhar e falar, poxa vida, foi intenso, foi legal. Não, foi nada. Foi tudo errado. Eu acabei me mandaram embora de lá. Foi tudo meio estranho, sabe? Eu nem gostaria de falar muito sobre isso, porque... E foi sua despedida, Isabel, das quadras, né? Ou teve... Depois você ainda jogou no vôlei de quadra? Moça, eu ainda joguei. Eu acho que eu joguei ainda... Eu acho que eu joguei em Macaé depois de lá. Eu já tinha parado de jogar nas quadras. E aí montaram um time em Macaé e eu fui... E foi uma experiência muito engraçada. Foi um outro vôlei ali, foi uma outra onda. Aí depois do Macaé veio o Vasco, aí você virou técnica. Não, depois eu virei técnica. E aí foi uma experiência. Primeiro veio o Flamengo e depois veio o Vasco. Eu montei primeiro o time no Flamengo e foi uma experiência muito legal, porque eu tinha... Primeiro, uma relação com o clube muito forte. Eu sou laureada pelo Flamengo. Eu comecei ali. Eu conhecia muito o clube e trazer o vôlei de volta para o Flamengo foi muito emocionante. Eu fiz isso junto com a Paula Barreto, que é uma pessoa que é mãe de uma ex-atleta, da Camila, que foi levantadora, mas é uma pessoa também de cinema, que é filha do Barretão. Nós já éramos amigas e eu adoro a Paula. Foi uma empreitada. O Barretão, o pai dela, também ajudou a gente a acreditar nesse sonho de montar o Flamengo de novo. Um time no Flamengo. Então, foi um barato. O Flamengo que eu tenho que contar tenho que fazer escrever sobre isso, sobre essa temporada como técnica no Flamengo e no Vasco. Tiveram várias coisas de bastidores muito engraçadas, assim, sabe? Agora, no Vasco, aí era um super time, né? Quando você foi pro Vasco, era um time, ainda que vocês tenham perdido a final... Bom, mas era um time muito improvisado, tá?
E a Paula e eu trouxemos várias jogadoras que não eram conhecidas e que depois viraram. A Sassá, por exemplo, não era uma jogadora conhecida. A Fabizinha jogava nesse time também, não era uma jogadora conhecida, nada conhecida, era uma menina, era uma moleca, garotinha. A Flúvia, que foi depois até para o Rexona,